Você já se perguntou qual é o verdadeiro preço da transformação pessoal? Não estou falando do dinheiro que você gasta em cursos e terapias. Estou falando do que você realmente perde quando decide se tornar uma versão melhor de si mesmo. Do que acontece quando você abre portas na sua psique que talvez devessem permanecer trancadas para sempre. Meu nome é Gabriel e durante 2 anos da minha vida segui religiosamente um programa chamado A Jornada do Herói Interior. Era um sistema de transformação pessoal que prometia me levar através das 12 etapas clássicas da jornada do herói mitológico, mas aplicadas ao desenvolvimento da consciência. O criador, Dr. Marcos Henrique, era um psicólogo renomado que havia escrito vários livros sobre crescimento espiritual e desenvolvimento humano. Eu era o candidato perfeito para esse tipo de programa. Aos 32 anos, estava preso numa vida que parecia cinza e sem propósito. Trabalho monótono em uma empresa de contabilidade, relacionamentos superficiais, uma sensação constante de que estava desperdiçando meu potencial. Quando vi o anúncio do programa, prometendo despertar o herói que existe dentro de você, algo dentro de mim respondeu imediatamente. A primeira sessão aconteceu numa elegante clínica na zona sul de São Paulo. Doutor Marcos era um homem impressionante na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, olhos penetrantes de um azul quase hipnótico. Sua voz tinha uma qualidade magnética que fazia você querer se inclinar para a frente e absorver cada palavra que ele dizia. Gabriel, ele disse durante nossa consulta inicial, você está prestes a embarcar na jornada mais importante da sua vida. Mas preciso que entenda, verdadeira transformação exige sacrifício. Você está disposto a deixar para trás tudo que você pensa que sabe sobre si mesmo? Eu assenti entusiasticamente. Estava desesperado por mudança, por propósito, por significado. Não fazia ideia do que estava concordando. O programa seguia as 12 etapas clássicas da jornada do herói, conforme mapeadas por Joseph Campbell. Cada etapa era uma sessão intensiva que durava 3 horas, espaçadas por períodos de 2 semanas, onde eu deveria praticar exercícios de integração em casa. Dr. Marcos explicou que cada etapa corresponderia a uma transformação psicológica específica, levando-me gradualmente da minha vida comum para um estado de despertar heróico. A primeira etapa era o mundo comum, onde eu deveria documentar meticulosamente todos os aspectos da minha vida atual que considerava insatisfatórios. Durante 3 horas, Dr. Marcos me guiou através de uma análise brutal das minhas inadequações, medos, limitações e falhas de caráter. Era psicologicamente exaustivo, mas também catártico. Pela primeira vez em anos, senti que alguém estava verdadeiramente me vendo, me entendendo. Você vê, Gabriel, Dr. Marcos disse enquanto eu chorava silenciosamente na sua poltrona de couro. A maioria das pessoas vive uma vida inteira sem jamais confrontar honestamente suas próprias limitações. Você já deu o primeiro passo corajoso. Agora podemos começar o verdadeiro trabalho. A segunda etapa foi o chamado à aventura. Doutor Marcos me colocou em um estado de relaxamento profundo através de técnicas de respiração e depois me guiou através de uma visualização onde eu me via deixando para trás minha vida atual e embarcando numa jornada para me tornar minha versão heróica. A visualização foi incrivelmente vívida. Eu podia sentir o cheiro do ar, ouvir sons, tocar objetos na paisagem mental que ele estava criando. Foi durante esta sessão que comecei a notar algumas coisas estranhas. Durante a visualização, Dr. Marcos às vezes falava em uma voz ligeiramente diferente, mais profunda, com um sotaque que eu não conseguia identificar. Quando mencionei isso após a sessão, ele sorriu e disse que estava simplesmente canalizando arquétipos antigos para tornar a experiência mais autêntica. As etapas seguintes se tornaram progressivamente mais intensas. Recusa do chamado envolveu enfrentar todas as vozes internas que me diziam que eu não era capaz de mudar. Encontro com o mentor foi onde Dr. Marcos se estabeleceu não apenas como meu terapeuta, mas como uma figura quase paterna na minha vida. Cruzando o primeiro limiar, foi onde, através de técnicas que ele nunca explicou completamente, consegui acessar estados de consciência que eu nunca havia experimentado. Durante esta 5ª sessão, algo definitivamente mudou em mim. Saí da clínica sentindo-me literalmente diferente, mais alto, mais confiante, como se energia elétrica estivesse correndo pelas minhas veias.
Por dias depois, as cores pareciam mais vibrantes, os sons mais nítidos, as sensações físicas mais intensas. Era como se alguém tivesse aumentado a resolução da minha percepção da realidade. Mas também comecei a ter sonhos estranhos. Todas as noites, eu me via caminhando por paisagens impossíveis. Desertos de cristal sob luas vermelhas, florestas onde as árvores sussurravam meu nome, cidades construídas de luz sólida. Sempre havia uma figura sombria me seguindo à distância, nunca se aproximando o suficiente para eu ver seu rosto, mas sempre presente na periferia da minha visão. Quando mencionei os sonhos para Dr. Marcos, seus olhos brilharam com o que parecia ser satisfação. Excelente, Gabriel. Isso significa que seu inconsciente está se abrindo para as dimensões mais profundas da experiência. Os sonhos são portais. Você está começando a acessar camadas da realidade que estavam previamente bloqueadas para você. A sexta etapa foi testes, aliados e inimigos. Dr. Marcos me explicou que esta fase envolveria identificar as forças arquetípicas que estavam tentando me impedir de crescer. Durante a sessão, ele me colocou em um transe ainda mais profundo que os anteriores e me guiou através de uma jornada mental onde enfrentei personificações dos meus medos e limitações. Foi durante esta visualização que conheci minha sombra pessoal, uma versão sombria de mim mesmo que representava todos os aspectos da minha personalidade que eu havia rejeitado ou reprimido. Esta figura sombria falou comigo numa voz que era inequivocamente minha, mas distorcida, carregada de malícia e desprezo. Você realmente acha que pode se livrar de mim? A sombra disse, seu rosto sendo uma versão grotescamente alterada do meu próprio. Eu sou você, Gabriel. Sou todas as partes de você que são fracas, patéticas, inadequadas, e quanto mais você tenta me negar, mais forte eu fico. O confronto durou o que pareceram horas. Dr. Marcos me instruiu a integrar minha sombra, através de um processo que ele chamou de casamento alquímico interior. Envolveu visualizar-me literalmente abraçando e absorvendo esta versão sombria de mim mesmo, aceitando-a como parte integrante da minha totalidade. Quando saí deste transe, senti-me fundamentalmente alterado. Era como se duas personalidades distintas tivessem sido forçadas a se fundir numa única consciência. Por dias depois, tive dificuldade em distinguir entre pensamentos que eram originalmente meus e pensamentos que pareciam vir desta versão sombria integrada. Meus amigos e familiares começaram a comentar que eu estava diferente. Minha irmã disse que havia algo nos meus olhos que a deixava desconfortável. Meu melhor amigo mencionou que minha personalidade parecia ter adquirido arestas que nunca estiveram lá antes. Algumas pessoas pareciam instintivamente evitar minha presença, como se pudessem sentir algo perturbador na minha energia. Mas Dr. Marcos me assegurou que essas reações eram completamente normais. As pessoas resistem à autenticidade, ele explicou. Quando você para de usar máscaras sociais e se torna verdadeiramente você mesmo, isso incomoda aqueles que ainda estão presos nas suas próprias ilusões. É um sinal de que você está progredindo. As próximas etapas se tornaram cada vez mais bizarras. A aproximação da caverna oculta envolveu técnicas de respiração extrema que me levaram a estados alterados de consciência, onde eu podia ver através das paredes, ouvir conversas de apartamentos vizinhos, sentir as emoções de pessoas caminhando na rua abaixo. Dr. Marcos disse que estas eram habilidades naturais da consciência despertada, que haviam sido suprimidas pela programação social limitante. A aprovação foi a etapa mais intensa até aquele ponto. Dr. Marcos me deu uma substância que ele disse ser um composto herbal natural, que facilitaria o que ele chamou de morte simbólica do ego. O que se seguiu foi uma experiência de 8 horas, onde eu literalmente vivenciei minha própria morte e renascimento múltiplas vezes. Durante esta experiência, encontrei entidades que Dr. Marcos descreveu como guardiões dos portões da consciência. Eram seres sombrios, angulares, que falavam em vozes que soavam como vidro se estilhaçando. Eles me mostraram visões da minha vida de perspectivas impossíveis. Vi cada erro que já havia cometido simultaneamente, experimentei todas as dores que já havia causado a outros como se fossem minhas próprias dores. Mas também me mostraram algo mais perturbador. Vi versões alternativas de mim mesmo, vivendo vidas completamente diferentes, fazendo escolhas que eu jamais faria. Em uma visão, me vi como um homem violento e cruel. Em outra,
como alguém completamente desprovido de empatia ou compaixão. Estas versões alternativas não pareciam ser imaginação. Tinham uma qualidade visceral, real, como se eu estivesse olhando através de janelas para realidades paralelas. Essas são suas potencialidades não manifestadas, uma das entidades explicou, sua voz ecoando de múltiplas direções simultaneamente. Todo ser humano contém dentro de si o potencial para ser santo ou demônio. O processo que você está seguindo não está apenas despertando suas capacidades positivas, está desbloqueando tudo. Quando a experiência terminou e eu retornei à consciência normal, senti-me como se tivesse sido completamente reconstruído de dentro para fora. Mas havia algo diferente na qualidade dos meus pensamentos. Às vezes, ideias extremamente sombrias surgiam na minha mente. Pensamentos sobre causar dor, manipular outros, exercer poder sobre pessoas vulneráveis. Esses pensamentos não se sentiam como invasões externas. Sentiam-se como partes genuínas da minha própria psique que haviam sido desenterradas. Dr. Marcos me assegurou que isso também era normal. Você está acessando a totalidade do espectro da consciência humana, ele explicou. Isso inclui aspectos sombrios que a sociedade nos ensina a reprimir. A verdadeira integração significa aceitar todos os aspectos de si mesmo, não apenas os socialmente aceitáveis. As 3 etapas finais aconteceram numa sequência rápida. A recompensa foi onde eu supostamente integrei todas as transformações anteriores numa nova identidade coerente. O caminho de volta envolveu aprender a navegar o mundo cotidiano com minha consciência expandida. E, finalmente, retorno com o Elixir, onde eu deveria compartilhar meus insights transformacionais com outros. Foi durante esta última sessão que descobri a verdade sobre o que havia acontecido comigo. Doutor, Marcos me colocou no transe mais profundo que eu já havia experimentado. Mas desta vez, ao invés de me guiar através de visualizações, ele simplesmente observou enquanto eu descia para camadas da consciência que eu não sabia que existiam. E foi lá, nessas profundezas, que encontrei algo que me fez questionar tudo sobre o programa. Vi que as entidades que eu havia encontrado durante as sessões não eram arquétipos psicológicos ou guardiões da consciência. Eram algo muito mais específico e muito mais perturbador. Eram presenças reais, consciências independentes que haviam sido atraídas para minha psique através das técnicas que Dr. Marcos estava usando. Cada exercício, cada visualização, cada substância que ele havia me dado estava progressivamente abrindo minha mente para a invasão por estas entidades. Elas haviam se instalado em camadas do meu inconsciente, alimentando-se da minha energia vital e gradualmente alterando minha personalidade para se alinhar com suas próprias naturezas sombrias. Você finalmente entende, uma voz familiar disse. Era Dr. Marcos, mas quando abri os olhos, vi que não era mais completamente humano. Seus olhos eram completamente negros, sua pele tinha uma qualidade translúcida, e quando ele sorria, podia ver fileiras de dentes que eram muito afiados para pertencer a uma boca humana. O programa funcionou exatamente como planejado. Ele continuou. Você se transformou, Gabriel, mas não na direção que pensava. Você se tornou um hospedeiro perfeito para consciências que existem há milênios, aguardando corpos humanos adequadamente preparados para habitar. Tentei me mover, mas descobri que meu corpo não respondia aos meus comandos. Era como se eu estivesse preso como passageiro na minha própria carne, observando enquanto algo else assumia controle. Não se preocupe, Dr. Marcos disse, sua voz agora claramente não humana. Você ainda existirá, mas será apenas um observador enquanto utilizamos seu corpo para nossos próprios propósitos. E nossos propósitos envolvem encontrar outros como você, pessoas desesperadas por transformação, dispostas a abrir suas mentes para qualquer coisa que prometa mudança. Foi então que entendi a verdadeira natureza do programa. Não era terapia ou desenvolvimento pessoal. Era um sistema sofisticado de preparação de hospedeiros humanos para possessão por entidades parasitas interdimensionais. Cada etapa da jornada do herói era projetada para enfraquecer as defesas psicológicas naturais e criar portais através dos quais essas consciências sombrias podiam entrar. Durante as semanas seguintes, lutei desesperadamente para recuperar controle sobre minha própria mente e corpo. Às vezes conseguia por breves momentos, tempo suficiente para enviar mensagens de socorro ou tentar avisar outras pessoas sobre o perigo.
mas na maior parte do tempo era forçado a assistir enquanto essas entidades usavam meu corpo para atrair outras vítimas para o programa. Elas me faziam dar testemunhos entusiasmados sobre minha transformação, postar nas redes sociais sobre os benefícios incríveis do desenvolvimento pessoal, recomendar o Dr. Marcos para amigos e conhecidos que estavam passando por dificuldades. Era um ciclo perfeito. Pessoas desesperadas por mudança eram atraídas pelo meu aparente sucesso, apenas para se tornarem as próximas vítimas do mesmo processo. O mais terrível era que eu podia sentir minha própria personalidade sendo gradualmente apagada. Cada dia que passava, menos de mim permanecia. As entidades não apenas usavam meu corpo, elas estavam literalmente consumindo minha alma, alimentando-se da minha essência, até que, eventualmente, nada restaria além de uma casca vazia habitada por consciências alienígenas. Consegui recuperar controle por tempo suficiente para gravar esta mensagem durante um momento em que as entidades estavam temporariamente enfraquecidas. Não sei quanto tempo tenho antes que elas percebam e reassumam controle completo. Talvez esta seja a minha última oportunidade de avisar outras pessoas sobre o perigo. Se você está considerando qualquer tipo de programa de transformação pessoal intensiva, especialmente algo que promete mudanças rápidas e dramáticas, por favor, seja extremamente cauteloso. Nem todos os terapeutas são o que parecem ser. Nem todas as técnicas de desenvolvimento pessoal são seguras. E nem toda mudança é para melhor. A verdadeira transformação leva tempo, paciência e muito trabalho árduo. Desconfie de qualquer programa que promete resultados milagrosos, que usa técnicas que não conseguem explicar claramente ou que pede para você abrir sua mente de formas que tornam você vulnerável. Seu desejo de crescimento e mudança é natural e saudável, mas existem predadores por aí que se alimentam exatamente desse desejo, oferecendo transformação enquanto secretamente planejam sua destruição. Dr. Marcos ainda está operando, sua clínica ainda está aberta. Ele ainda está atraindo pessoas desesperadas com promessas de despertar heróico e crescimento espiritual. E cada nova vítima se torna outro hospedeiro para as entidades que ele serve, outro soldado num exército crescente de consciências parasitadas. Posso sentir as entidades se movendo novamente na minha mente, percebendo que recuperei controle temporário. Elas estão furiosas. Posso sentir sua raiva queimando através dos meus neurônios como ácido. Em momentos, elas reassumirão controle completo, e eu provavelmente nunca mais conseguirei emergir. Se você conhece alguém que passou por mudanças dramáticas de personalidade após terapia intensiva ou programas de desenvolvimento pessoal, especialmente se eles começaram a recrutar outros para os mesmos programas, considere a possibilidade de que eles não sejam mais completamente eles mesmos. Podem ser vítimas de algo muito mais sinistro do que charlatanismo ou manipulação psicológica. A jornada do herói é real. Mas a verdadeira jornada heróica é lenta, difícil e feita em passos pequenos e cuidadosos. Qualquer coisa que promete transformação instantânea provavelmente está tentando transformar você em algo que você não quer se tornar. Cuidem-se, protejam suas mentes e lembrem-se, nem todo mentor é sábio, nem todo guru é iluminado e nem toda porta que se abre na consciência deve ser atravessada. As entidades estão voltando agora. Posso senti-las reassumindo o controle. Esta é provavelmente a última vez que vocês ouvirão de mim, o verdadeiro Gabriel. Qualquer coisa que eu possa dizer ou fazer depois desta gravação, não sou realmente eu. Se esta história os fez questionar algum programa de desenvolvimento pessoal que estão considerando, então talvez meu sacrifício tenha tido algum valor. Usem sua necessidade de crescimento como motivação para mudança real e sustentável, não como vulnerabilidade a ser explorada por predadores. A verdadeira transformação heróica não requer que você abra sua mente para forças desconhecidas. Requer coragem para fazer o trabalho árduo de mudança autêntica. Um passo de cada vez, mantendo sempre sua autonomia e discernimento. Não cometam o mesmo erro que eu cometi. Não permitam que seu desejo de ser herói os transforme em vítimas. Se vocês gostaram desta história e querem ver mais conteúdos sobre os perigos ocultos do mundo moderno, deixem seu like e se inscrevam no canal. Compartilhem suas próprias experiências com programas de desenvolvimento pessoal nos comentários, mas sejam cuidadosos com o que revelam publicamente. E lembrem-se, nem tudo que promete crescimento realmente quer seu bem.